Essas são as 4 questões de química que você não pode errar se você for fazer o concurso para Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Essas questões são questões que estão voltadas para o edital. Eu já mostrei esses conteúdos lá no vídeo anterior. Se você não assistiu, recomendo que você assista o vídeo anterior, que a gente respondeu questões de conteúdos que seriam cobrados nesse certame, só que da banca FGV, tá um nível mais alto. Hoje eu trouxe para vocês novamente aqui para vocês observarem esses conteúdos, mas a gente viu destrinchadamente aqueles que mais caem no vídeo anterior, recomendo que você assista. E hoje eu trouxe para vocês também, para que vocês observem aqui, ó. Química são 8 questões na sua prova. Então você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de se preparar. Eu sei que para muitos de vocês pode parecer extremamente difícil a disciplina de Química, Física, por exemplo. Eu te convido a entrar no nosso grupo que está aqui na descrição desse vídeo. É um grupo voltado para resoluções de questões na parte de Química. Iremos fazer algumas lives exclusivas, lançar o nosso curso também lá naquele grupo, tá? Você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso canal voltado para esse concurso do Corpo de Bombeiro do Estado do Ceará, tá bom? Vamos embora, vamos parar de enrolar aqui e responder nossa primeira questão. Essa é uma questão que envolve mudança de estados físicos e pode ser uma questão que cai na sua prova exatamente dessa forma, tá? Essa questão aqui, todas elas, na verdade, eu tirei da banca FUNES. Dessa vez é realmente a banca da prova, né? Também conhecida como USE, né? Que é aí a Universidade Estadual do Ceará, também conhecida como FUNES. Todas as questões da resolução de hoje são dessa banca e você não pode errar porque são questões relativamente simples, principalmente essa primeira questão. Veja só o que ela diz pra gente, ó. A seguinte figura mostra os estados físicos da matéria. O que seriam os estados físicos? É isso aqui, ó. Se é sólido, líquido ou gasoso. Isso a gente chama de estados físicos. Isso está mais relacionado com a forma de agregação dessas moléculas. Deixa eu representar aqui, ó. Um sólido, essas partículas que compõem os sólidos estão bem juntinhas umas das outras. Por isso que o sólido ele é rígido, tá? No líquido, essas partículas estão um pouco mais afastadas. Por isso que já tem uma certa maleabilidade no líquido. E no gás, elas estão ainda mais afastadas, realmente bem distante umas das outras, por isso que o gás aí, ele se movimenta livremente e ocupa todo o volume do seu recipiente, tá? Só uma revisão rápida da forma de agregação desses estados físicos. O que a questão quer saber é o seguinte: assinale a opção que apresenta corretamente todas as mudanças de estados físicos. Então ele quer saber o nome dessas mudanças que acontecem em 1, 2, 3 e 4, tá? Tranquilo, essa questão é bem tranquila, você não pode errar. Se você não lembra isso daqui, fica comigo que você vai refrescar sua memória para que você não erre essa questão no dia da sua prova. Veja só, primeiro fenômeno que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um composto que é sólido e ele passa para o gasoso. Aí se atente ao seguinte, que ele não vem para o líquido para depois ir para o gasoso. Ele passa direto do sólido para o gasoso, tá? Isso a gente chama de sublimação. Sublimação. Tranquilo? Pronto. Sendo sublimação, ó, já não pode ser a letra B, já não pode ser a letra D, tá? Adianto para vocês o seguinte: se eu tiver o processo inverso do gás, fazer aqui, do gás direto para o sólido, sem passar, não existe fase líquida, tá? Da mesma forma que o sólido vai direto para o gás sem existir líquido, também pode acontecer do gás ir direto para o sólido. Isso eu chamo também de sublimação, tá? Sublimação. Para muitos, isso aqui é conhecido como ressublimação, porque ele sublimou e está voltando, né? Está ressublimando. Mas também pode ser conhecido como sublimação, tá? Também pode haver essa alternativa para você. Segundo caso, agora eu tenho a passagem do líquido para o gás. Líquido para o gás. Se eu tenho uma panela cheia de água, por exemplo, eu aqueço essa panela cheia de água, ela passa para a fase gasosa, né? Como o nome desse fenômeno que a gente chama? A gente pode chamar aqui, vamos olhar a alternativa, né? Se você tiver com dúvida. Ó, nas afirmativas aqui, ele diz que é vaporização. Então não tenho nem dúvida. Os dois estão dizendo para mim que é vaporização. É passar do gás para o líquido. Perdão, do líquido para o gás. A gente chama isso de vaporização. Tá? Vou colocar aqui abaixo. Vaporização. Tranquilo? Eu tenho outros nomes. Eu tenho ebulição, eu tenho calefação. Tudo isso são exemplos. Eu vou colocar aqui do lado. Ó. Vou pegar esses dois aqui e colocar aqui em cima. Eu tenho vaporização.
Eu tenho também o que a gente chama de calefação. Existe a diferença para cada um deles, tá? Pode ser assunto de uma próxima aula, ou quem adquiriu nosso curso, lá a gente falou bem direitinho a diferença entre cada uma dessas, tá? Calefação. E eu tenho também evaporação. Tá? Tudo isso é o nome dado para passagem de líquido para fase gás. Tranquilo? Então ainda pode ser A ou C. Veja que a terceira ele já deu resposta novamente, ó, liquefação ou condensação, nos dois. Então, se você soubesse somente o nome do primeiro, você já ficaria ali com menos alternativas para ficar em dúvida. Então, passar do gás direto para o líquido, o 3 aqui, ó, eu chamo de liquefação ou condensação. Ó o nome, ó, liquefação, transformar em líquido. Eu tenho um gás transformando em líquido, tá? Liquefação. Liquefação. Ou pode ser também condensação, que é o mesmo fenômeno. É quando eu tenho um gás e esse gás ele vai voltar para a fase líquida, normalmente quando ele encosta na superfície fria. Por exemplo, você tem um refrigerante. Você tem um refrigerante dentro da geladeira e ele não tem nenhuma gotinha de água ao redor. Quando você retira esse refrigerante da geladeira, automaticamente ele sua, né? Ele sua, fica todo molhado, fica cheio de gotinhas ao redor. Aquilo dali nada mais é do que o gás ambiente, que é um gás que está mais quente do que a superfície do refrigerante. Quando ela encosta na superfície do refrigerante, ele volta para a fase líquida. O gás se transforma em líquido, ele condensa, tá? Exemplo aí de condensação, passagem do gás para o sólido. O que vai definir minha resposta agora é a afirmativa 4, ó, se é fusão ou solidificação. O nome solidificação já está mostrando para a gente, está solidificando. É a nossa resposta, letra C, tá? Solidificação. Solidificação. E o que seria fusão, professor? É o contrário. É eu passar do sólido para o líquido. Isso daqui é fusão. Eu costumo lembrar muito a fusão do ferro. Se você aquece bastante uma barra de ferro, ela vira aquela gosma, né? Meio que derrete o ferro literalmente. Isso é uma fusão. Você transformar um sólido em líquido. Tranquilo? Essa é uma questão que você não pode errar. Não pode errar de forma alguma, porque é uma questão que você aprende esse conteúdo lá no ensino fundamental. No 8º ano, no 9º ano, do seu ensino fundamental. Então você não pode errar. Não aceite errar uma questão como essa. Não aceite de forma alguma, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar, para que você não erre uma questão boba como essa. Vamos para mais uma questão. Essa questão daqui é uma questão agora que tem um nível um pouco maior, tá? Você aprende essa questão lá no primeiro ano do ensino médio, não sei se você lembra mais disso, né? Mas como é que ela pode cobrar na sua prova? Ela pode te cobrar realmente na definição de cada propriedade da tabela periódica, tá? Vamos ler a questão para você entender. A tabela periódica organiza os elementos químicos em uma ordem crescente de número atômico. Então, ele está dizendo o quê? Ó? Eu tenho uma tabela e cada elemento na tabela periódica, uma tabela aqui bem feia, tá? Cada elementozinho aqui, ó, ao passar numa linha horizontal, ele vai aumentando o número atômico. Só foi isso que ele falou. Número atômico é a mesma coisa de prótons, tá? Número de prótons. Número de prótons. Tranquilo? As propriedades químicas e físicas dos elementos, que variam periodicamente, são chamadas de propriedades periódicas. Relacione corretamente essas propriedades periódicas com seus respectivos significados, numerando os parênteses de acordo com a seguinte indicação. Então, aqui eu tenho as propriedades, ó, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletropositividade. E a gente vai marcar aqui, nesses parentezinhos, cada uma dessa propriedade. Então, é importantíssimo que você lembre essas propriedades. A gente tem aula sobre isso lá no nosso curso. Quem quiser garantir, acesse o link aqui na descrição, entre no nosso grupo, entre em contato com a gente, corre atrás, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Vamos lá. Eu acredito que seja mais fácil a gente ler aqui embaixo e procurar saber o que é a propriedade, tá? Vamos fazer isso daí. Energia liberada quando um elétron adicional é acrescentado a um átomo no estado gasoso. Então, veja, eu tenho aqui um átomo. Vou tentar fazer ele mais redondinho. Ó, tem um átomo. E ao adicionar um elétron ao átomo, ele já está cheio de elétrons aqui nele, ó, verdezinho, tá vendo? Está cheio de elétrons. Eu vou adicionar aqui mais um elétron aqui, ó. Adicionei. Quando eu adiciono um elétron, ele está dizendo aqui, ó, é a energia liberada quando um elétron adicional é acrescentado no átomo.
Então, eu estou adicionando esse elétron aqui, ó. Eu coloquei ele no meu átomo. Quando eu coloco ele no átomo, isso aqui libera... Deixa eu colocar de outra cor. Isso aqui libera uma energia. É isso que ele está falando. Como é o nome dessa propriedade que libera uma energia ao adicionar um elétron na última camada do átomo? Ó, eu estou adicionando. Se eu estou adicionando elétron, ele não está meio que ganhando, né? Posso pensar nisso aqui, ó. Afinidade, ele está afim de elétrons. É afinidade eletrônica o nome dessa propriedade, tá? Afinidade eletrônica. Então, já vou colocar aqui no começo, ó, 3, já dá para saber a resposta, né? Letra C já é a minha resposta. Mas vamos ver o restante, tá? Para você entender. Então, quando eu adiciono um elétron no átomo, isso ele libera uma energia, a gente chama de afinidade eletrônica. Tudo bem? Vamos ver a próxima aqui, ó. Energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Então, agora é o contrário. Eu não estou mais adicionando. Eu quero arrancar um elétron. Se eu quiser arrancar esse elétron aqui, por exemplo, ó, eu preciso agora fornecer energia. Eu não estou liberando energia, eu estou colocando energia no átomo. Como é o nome dessa energia? Energia mínima para arrancar esse elétron. A gente chama de energia de ionização. Tá aqui, ó. Energia de ionização. Aqui é o 2, tá? Por que energia de ionização? Olha o nome. Se você conhece bem o que é um íon são átomos que têm carga positiva ou carga negativa. Se eu estou arrancando o elétron, eu estou fazendo com que meu átomo tenha carga positiva, que ele está ficando com excesso de prótons. Eu estou ionizando. Enquanto eu não adiciono elétron ou arranco elétron, meu átomo é neutro. Não tem carga positiva e nem negativa. No momento que eu arranco o elétron, eu tenho uma carga positiva. No momento que eu insiro mais um elétron, eu tenho uma carga negativa. Eu estou ionizando. Quando eu falo de energia de ionização, está voltado para arrancar um elétron, tá? Afinidade, coloca elétron. Energia de ionização, retira elétron, tá? Vamos ver mais uma. Tendência do átomo em doar elétron durante uma ligação química. A gente já viu aqui embaixo que a resposta vai ser o 4. Ó. A gente chama isso aí de eletropositividade. Doar elétron é perder elétrons. Normalmente essa característica está voltada para os metais, tá? Metais, ó. A gente também chama eletropositividade de... Me fugiu o nome agora. Tendência metálica, algo nesse sentido. Me fugiu o nome. Mas os metais, eles tendem a ter a perca de elétrons. Eles perdem elétron muito fácil. Por isso que os metais brilham, por exemplo. Esse brilho que a gente observa nos metais é justamente porque ele perde elétron. Uma luz, uma lâmpada, por exemplo, inserida sobre um metal é o suficiente para arrancar os elétrons, fazer com que eles brilhem, tá? E por fim, a última a gente já sabe que vai ser o 1, que é a eletronegatividade, que é a tendência de um átomo de atrair elétron para uma ligação química em uma molécula isolada. Então, quanto maior for a tendência de um átomo a atrair elétrons, a gente chama isso de eletronegatividade. Para aprofundar um pouco mais, deixa eu colocar aqui uma escala, que eu sempre vou colocar essa escala para vocês. Na aula anterior eu coloquei, vou colocar agora de novo, que é o von Clebrisky pH. Isso daqui é a escala de eletronegatividade. Vou escrever aqui embaixo. Eletronegatividade. Aí você diz, professor, como é que molesta eu vou lembrar disso? São duas formas. Uma delas é realmente ler o que essa frase está dizendo, von Clebrisky pH, ou tem uma outra frase que muitos estudantes gostam, né? Que é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ou simplesmente von Clebrisky pH. Isso indica para você os elementos que a gente mais utiliza quando fala de eletronegatividade. Na sua questão, ele pode fazer o seguinte, ó. Você tem uma molécula de HCl e ele te diz assim, o hidrogênio ele é mais eletronegativo do que o cloro. Isso está verdadeiro ou falso? Você observa aqui na escala. Veja... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Veja o hidrogênio onde está e o cloro onde está. Quem é mais eletronegativo? O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, porque ele está mais à esquerda. Então, eu já sei que essa afirmativa estaria falsa, né? O cloro ele é mais eletronegativo, tá? Mais eletronegativo. Vou colocar aqui, tá bom? Isso pode te ajudar em muitos casos e muitos assuntos depende de eletronegatividade. Tranquilo? Vamos para mais uma. Essa questão daqui, eu tenho certeza, vou dizer novamente, eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa na sua prova. Porque isso aqui não é todo mundo que consegue fazer. É uma questão que você tem que exercitar. Você não vai olhar minha aula aqui uma vez na vida
e vai aprender a fazer isso aqui de primeira, tá? A não ser que eu seja realmente um professor excelente e você aprende isso aqui em uma única vez que você está vendo. Mas você tem que colocar em prática, tem que tentar fazer. Não adianta assistir minha aula e achar que você está entendendo tudo sem colocar em prática, que não vai funcionar. Não é assim que a gente estuda, não é assim que a gente se prepara para um concurso público, tá? Vamos fazer essa questão, ó. Ele diz o seguinte: uma das formas de obtenção do gás nitrogênio, veja as palavras-chave, obtenção. Se obtenção ela vai estar no produto de alguma coisa. Gás nitrogênio, onde ele está aqui, ó. Eu te falei na aula anterior que essa setinha aqui separa os produtos e os reagentes. À esquerda da seta eu tenho os reagentes, à direita dessa seta eu tenho os produtos. Se eu estou obtendo alguma coisa, esse é o meu produto, que é o gás nitrogênio. Olha ele aqui. Através da reação química do sódio. Através da reação química. Então, através de alguma coisa, está produzindo algo. Então, essa coisa que é o através, que é o sódio, está nos reagentes. Olha o sódio aqui, o Na. Tá? Muita gente confunde o sódio com S de sódio, né? Mas não é. S é enxofre, tá? O sódio, ele é o Na. Com nitrato de potássio. Então, reagiu Na com nitrato de potássio. Potássio é o K. Mas você não sabia que isso aqui era o nitrato de potássio. Mas só tem uma outra substância aqui nos reagentes, tá? Você tem que aprender a começar a ser esperto. Às vezes, você não precisa saber de tudo. Se você conseguir interpretar a questão, ver o que está faltando, conseguir associar, você faz isso aqui de boa, tá? Mas não importava nem você saber isso. Se você não soubesse que era sódio, que era nitrogênio, não importa. Ele continua. Sua equação química não ajustada. Esse nome aqui, ajustada, é não balanceada. Balanceada, tá? Então veja que é uma questão de balanceamento, como a gente fez na aula anterior, porque eu tenho certeza que vai cair. É uma aposta muito grande minha para esse concurso. Ele diz o seguinte, ó: assinale a opção que corresponde aos coeficientes do par das substâncias reagente e produto. Então eu vou ter aqui um reagente e um produto, e ele quer saber quais desses carinhas aqui representam o coeficiente correto. O que significa esse coeficiente? O coeficiente, como eu disse na aula anterior, é o númerozinho que está aqui na frente, ó. Na frente de cada molécula dessa existe um número. Quando não tem nada é porque existe um invisível ali, tá? Então aqui tem tudo um, ó. Um. Mas isso não representa a nossa equação balanceada. Como é que eu sei que ela não está balanceada? Perceba, no meu reagente todinho, eu só tenho um sódio. Como é que você sabe que só tem um sódio, professor? Se não tivesse um, deveria ter um 2 aqui embaixo, ó. Um 3, algo que indique. Quando não indica, é porque é 1, tá? Coisa importantíssima. A gente tem o átomo de Na. Aí você pode se confundir, achar que o nitrogênio, que era o N, e aqui seria um outro elemento, mas não é. Aqui eu tenho uma letra maiúscula, ao lado eu tenho uma letra minúscula. Sempre que eu tenho elementos diferentes, eles iniciam com letra maiúscula. Se eu tenho um elemento com duas letras, ele vai ter que ter obrigatoriamente uma letra maiúscula e uma minúscula. Não pode ter um único elemento com duas letras maiúsculas, tá? Então você sabe que aqui, ó, o Na é um elemento só. Então você tem um sódio, que é o Na, e aqui no produto, ó, você tem dois NAs. Então está desbalanceado, você tem que balancear essa equação. Você pode observar o seguinte também, o potássio. Eu só tenho um K, veja que é uma letra maiúscula, outra maiúscula, e aqui são 3 átomos. Eu tenho o potássio, que é o K, nitrogênio e oxigênio, tá? Eu tenho um potássio e no produto eu tenho 2. Já está desbalanceada a minha equação. Então vamos balancear, vamos fazer o que a gente pode fazer aqui, tentando realmente para balancear. Se eu tenho aqui no meu produto 2 potássios, e aqui eu só tenho 1, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar um 2 aqui na frente. Esse 2 multiplica 1 que tem aqui embaixo invisível no potássio, e a gente consegue balancear o potássio. Se você está com dúvida, aconselho novamente a assistir o vídeo anterior, ou já adquirir o nosso curso. Confia na nossa metodologia, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essa prova. A gente tem um módulo específico para balanceamento de equações, que vai te fazer acertar isso aqui com tranquilidade, tá? Essa questão aqui é fichinha para o que a gente tem lá no nosso curso. Então pronto, balanceei o potássio. Vamos ver agora, pode ser o sódio. Vamos ver o nitrogênio, né? Nitrogênio aqui eu tenho 2 vezes 1, tem 2, no produto eu só tenho 2. Está balanceado o nitrogênio. Eu tenho agora os oxigênios. Eu vou ter aqui 6 oxigênios, ó, porque eu tenho 2 vezes 3 dá 6, e no meu produto eu tenho quanto? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1 também. Se eu colocar aqui na frente um 5, porque 5 vezes 1 dá 5, com mais um 6 eu balancearia o oxigênio. Só que perceba que se eu fizer isso, eu mudo o meu potássio, eu vou estar com 10 agora. Então, preferencialmente, eu não quero mexer aqui. Tá? Eu posso mexer aqui, ó, nessa outra molécula, porque eu ainda não utilizei o sódio e nem utilizei o oxigênio.
Se eu tenho 6 nos reagentes, eu vou ter que ter 6 nos produtos. Se aqui eu tenho 1, aqui eu só preciso de 5. Porque 5 vezes 1 dá 5. E 5 mais 1 que tem aqui, ó, dá 6, tá? Então, bateu aí. Eu tenho 6 oxigênios nos produtos também. Só falta agora balancear o sódio, porque o nitrogênio aqui tem 2, aqui já tem 2, ó, porque eu já tenho aqui 2 vezes 1 que dá 2. Só falta o sódio. Sódio eu tenho 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. No meu reagente aqui eu só tenho sódio aqui, ó, e eu só tenho 1. Então eu tenho que multiplicar um número aqui na frente, que vai ser 10, vezes 1, que vai dar 10, tá? Então tá todo mundo balanceado. Agora é só marcar a alternativa e correr para o abraço. Vamos lá. Letra A. Eu tenho 2 nitrato de potássio? Tenho 2, tá aqui, ó. E eu tenho 6 óxido de sódio? Não, eu tenho 5, né? Então tá errado. Isso daqui tá errado. Letra B. Eu tenho 3 nitrato de potássio? Não, eu tenho 2, então já tá errado isso aqui, ó. Letra C. Eu tenho 10 sódios nos reagentes? Tá aqui os 10 sódios. Eu tenho apenas um gás nitrogênio? Tá aqui, ó. Quando eu tenho nada na frente é porque eu tenho um invisível. Então minha resposta é letra C, tá? Só para o desencargo de consciência, vamos fazer a letra D, que ele diz que tem 5 sódios e eu não tenho 5, eu tenho 10, tá? Pronto. Nossa resposta aqui, literalmente, é a letra C. Tranquilo? Vamos fazer a nossa última questão, que é uma questão que também vai envolver balanceamento, só que ela vai um pouco mais além. É essa questão aqui que te diferencia, tá? Se você quiser garantir sua vaga, você não pode ficar somente nas questões simples. É isso que eu digo sempre para meus alunos. As questões simples não te diferencia. O simples qualquer um faz. Se você quer ser aprovado, garantir mesmo, você tem que ir um pouco mais além. Você tem que se esforçar um pouco mais do que sua concorrência. Vamos lá para a nossa última questão. Diz o seguinte, ó. A combustão completa do pentano, aí você não sabe o que é pentano. Não interessa, não importa. Ocorre segundo a reação, representada pela seguinte equação química, e ele diz que não está balanceada. A gente vai ter que balancear como a gente fez na questão anterior. Tranquilo? Mas você já viu que é tranquilo, é de boa fazer isso. Depois que a gente balancear, vamos balancear logo, né? Para a gente não correr o risco aqui na nossa questão. Eu tenho aqui, ó, 5 carbonos. No meu produto eu só tenho 1. Posso colocar um 5 aqui na frente. Eu tenho 12 hidrogênios. No meu produto eu só tenho 2. Eu posso colocar um 6 aqui na frente. Porque 6 vezes 2 dá 12. Só falta agora os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios no meu reagente. No meu produto eu tenho quanto? Eu tenho 5 vezes 2 aqui, ó, que dá 10. Na outra molécula eu tenho 5 vezes 1, que dá 6. Mais 6. Então eu tenho um total de 16 oxigênio nos meus produtos. Nos meus reagentes tem que ter 16 também. E eu tenho quantos? Eu só tenho 2, ó. Se eu tenho 2, eu tenho que colocar um número aqui na frente, que vezes 2 dá 16, que é o quê? 8. 8 vezes 2 dá 16. Minha equação está devidamente balanceada. Tranquilo? Vamos ver o que ele está pedindo a questão agora. Atente para as seguintes afirmações referentes às relações dos volumes dos reagentes consumidos e dos produtos obtidos. Então, eu vou comparar o meu reagente com o meu produto falando de volume. Perceba que eu tenho aqui gases, ó. Gases, tá vendo? Existem algumas teorias dos gases, né, que diz o seguinte: gases diferentes que possuem a mesma molaridade, desde que estejam na mesma temperatura, mesma pressão, eles vão ocupar o mesmo volume. Aqui na questão ele não informa para a gente se estão em temperaturas ideais, pressões ideais, mas quando ele não fala, a gente considera como se estivesse, porque a gente precisa dessa informação para entender a nossa questão. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 1 mol de um gás, esse mol ocupa 22,4 litros. Se eu tenho 2 mol desse gás, você concorda comigo que é o dobro? Então eu vou ter aqui 44,8 litros. É uma proporção. Se eu tenho 1 mol e eu vou ter 2 mols, o 2 mol tem 2 vezes mais aquele volume anterior, tá? É uma proporção, é relação proporcional. Sabendo isso, a gente consegue responder a questão. Você não precisa lembrar disso daqui, ó. Isso aqui foi só para te explicar um pouco mais a fundo porque eu posso relacionar 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, tá? Ele vai dizer o seguinte aqui na primeira afirmativa, ó. A relação entre os volumes de C5H12, que é esse cabo daqui, consumido, e de CO2 obtido é de 2 para 5. Então, veja. C5H12 eu tenho 1 mol. De CO2 que está aqui no produto, ó, eu tenho 5. Não é 2 para 5, é 1 para 5. Então, tá errado essa primeira afirmativa aqui, ó. Tá? Ele está dizendo que é 2 para 5, mas é 1 para 5. Segunda afirmativa.
A relação entre os volumes de O2 tá aqui, ó, que é 8. Consumido e de CO2 obtido está aqui, ó, que é 5. É de 8 para 5. É isso que ele está falando, né? De 8 para 5. Verdadeiro. Então, quando eu tenho 8 mols de O2, que representa 8 vezes 22,4, eu vou formar 5 mol, ficou horrível aqui, 5 mol de CO2, tá? Que representa 5 vezes esse valor daqui. Então, veja que é proporcional, tá verdadeiro. Terceira afirmativa. Em relação entre os volumes do pentano, que é o C5H12 consumido, e de água, é de 1 para 6. O C5H12 é 1 e a água é 6. Está aqui em cima, ó, 1 para 6. Então está verdadeiro também. Resposta letrinha B, tá? Terminamos aqui nossas 4 questões que você não pode errar. Pode parecer difícil a princípio, mas não é. Eu tenho certeza que vai cair balanceamento na sua prova. Eu tenho certeza. Te digo isso novamente com toda convicção. Tenho certeza que vai cair na sua prova balanceamento de equações. Se você acha química muito difícil, entra no nosso grupo que está aqui na descrição desse vídeo. Adquira o nosso curso, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a gabaritar química no concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Se você for fazer um concurso para outro estado, a gente também vai fazer um material para te ajudar, tá? O nosso curso ele abrange todos os editais de Corpo de Bombeiros, tá bom? Clica aqui no link da descrição, não esquece de se inscrever, deixa o like, deixa seu comentário, que isso ajuda bastante a gente a entender se você está gostando desse conteúdo ou não. Te vejo na próxima aula. Valeu!